Então vamos lá, né? Direito administrativo, segunda-feira, dia 2 de agosto, tá certo? Tema administração pública direta e indireta, tá bom? E aí, como eu sempre falo, pessoal, como nós trabalhamos com uma aula de reforço, uma aula de aprofundamento para nossos alunos, uma aula para ele conseguir captar alguma coisa, detalhes que ele não conseguiu captar no curso regular, ou acrescentar aquilo que ele está ali estudando no seu curso regular, então nós sabemos que o Estado, ele administra, tá certo? Então, ele faz ali toda a seara, né, do campo da administração pública. E essa administração pública, tecnicamente, ela vai receber o nome de administração pública direta e indireta. E nós vamos saber quando a administração pública é direta e quando a administração pública é indireta. Também pode aparecer na sua prova, né, com o nome de administração pública centralizada, tá certo? Ou administração pública descentralizada, e nós vamos saber quando que ele está falando disso e por que ele está falando assim, porque é a prova que vai trabalhar desse jeito, tá? Então, o primeiro passo é vocês imaginarem isso. É criada a figura do Estado, tá certo? Beleza? Se cria, né? Os doutrinadores ali cria aquilo que nós vamos chamar de Estado, tá certo? E quando se cria a figura do Estado, pessoal, o que nós temos que entender? Por que se cria o Estado? Primeiro, antes de falar do Estado, nós temos que lembrar de alguns elementos, né, que são básicos para a criação de um Estado. Tá? Professor, quais são os elementos básicos para se ter um Estado? O Estado brasileiro, o Estado americano, o Estado francês, tá? Bora pensar nos elementos básicos? Vamos lá, precisamos da gente, tá? Precisa que o Estado desenha o povo, não é isso? Beleza? E o que mais? Precisamos que esse Estado esteja assentado num território. Tá certo? Tá vendo como é bem simples? Olha que nós, povo brasileiro, estamos num território, tá certo? E esse Estado vai ser administrado por um governo, tá certo? Beleza? Então, você tem aí as configurações básicas do Estado, certo? Que é um Estado, né, que vai ter povo, território, vai ter um quê, pessoal? Um governo. Aí você vai me perguntar, professor, para que se cria o Estado? Pessoal, quando se cria o Estado, é porque o Estado vai fazer alguma coisa. É para isso que nós criamos o Estado, porque o Estado vai fazer algo. Aí vocês vão dizer assim, mas professor, o Estado não faz nada. Lógico, pessoal, o Estado faz tudo. A energia elétrica que agora está na sua casa para você assistir a videoaula, quem levou até aí foi o Estado, tá certo? A sua carteira de identidade que está no seu bolso agora, quem expediu foi o Estado. Estamos conseguindo ministrar essa aula agora com tranquilidade, com transmissão de dados, porque a telecomunicação ela é feita, né, através do Estado. Você está com segurança agora na sua casa, quem faz isso é o Estado. Amanhã você vai pegar seu carro e vai andar numa rua asfaltada, quem faz isso é o Estado. Pessoal, então, a gente tem o Estado exatamente para fazer isso, tá? E o Estado, pessoal, tá? O que nós vamos lembrar sempre também, quando a gente fala de Estado? Vocês nunca encontraram o Estado aí andando de boné na rua, tá? Não tem. Não, professor, não. De cabeça, com perna, com braço, cabeça, perna, braço de boné, a gente vê o nosso filho na rua, tá certo? Andando no shopping. Mas o Estado, você não viu ele aí com boné na cabeça andando na rua, tá? Então, o que o direito fez? O direito vai dizer que o Estado é uma pessoa jurídica de direito público. Tá aqui, ó, marquei de verde. O Estado é uma pessoa jurídica de direito público. Então, você já sabe que o Estado tem personalidade jurídica. Tá aqui, ó. Beleza? Então, você já sabe que o Estado, como pessoa jurídica de direito público, o Estado tem personalidade jurídica. Professor, e agora, né? O Estado tem personalidade jurídica. O que quer dizer ter personalidade jurídica? Bora entender isso? Toda vez que o professor chega na sala de aula, pois o Estado tem personalidade. Bora entender o que é ter personalidade jurídica? Tá certo? Que aí fica fácil a gente compreender. Sabe quem tem personalidade jurídica? Né? Você.
Você que está aí do outro lado, você tem personalidade jurídica, pessoal. Professor, por que eu tenho personalidade jurídica? O direito te deu essa personalidade jurídica. Então, pelo fato de você ter personalidade jurídica, você pode assumir direitos e ter obrigações. Professor, o que é? O professor lá de direito falava para mim que uma personalidade jurídica, a pessoa pode ter direitos e obrigações. O que é isso para eu entender? Pessoal, ter direitos e obrigações é a possibilidade de você ter bens. O Estado vai te dar. Desculpa, como você tem personalidade jurídica, você pode ter bens. Olha aí na tua mesa, você não está com um computador aí, você tem bens. Você não está com um telefone nessa hora, você tem bens. Outros têm um carro, outros têm uma casa, outros têm 10 casas. Então, só quem tem personalidade jurídica pode assumir direitos e ter obrigações. Ter direitos e assumir obrigações. E uma delas é ter bens. Você pode comprar, pessoal. Quem tem personalidade jurídica pode comprar, certo? Você comprou o curso, você comprou seu celular, você comprou sua casa, você comprou sua sandália, tá certo? Você pode vender. Você vai vender o quê? O que você quiser. Você vai vender sua casa, vai vender sua lancha, tá certo? Você pode contratar, não é isso? Você contrata a secretária, contrata alguém para arrumar sua casa, contrata um assistente. É isso que é ter personalidade jurídica, pessoal, tá? Quando você tem essa possibilidade de ter direitos e obrigações, o que significa isso? Ter bens, comprar, vender. O que mais, professor, que a personalidade jurídica faz? Processar e ser processado, pessoal. Tá aí, ó. Você, como tem personalidade jurídica, você pode processar alguém. O João processou a Ana. Ou você pode ser processado. O João processou o Ronald. Entendeu, pessoal? Isso que é ter personalidade jurídica. E aí, povo, o que eu acabei de falar para vocês? Vocês têm personalidade jurídica. Eu tenho personalidade jurídica. E o Estado, o direito foi lá e disse o quê? O Estado também, olha aqui, ó. O Estado também, certo? Vai ter personalidade jurídica. Então, o Estado assume direitos e obrigações. Então, o Estado também, para realizar suas funções, olha só, ele pode ter bens? Pode. O Estado tem carro, tem terreno, o Estado pode comprar, é isso? Compra equipamentos, compra terrenos, compra carros, compra hospitais, compra merenda escolar, tá certo? O Estado pode contratar, pessoal. O Estado pode assinar contratos, tá certo? O Estado pode assinar contrato para te contratar, para você ser servidor do Estado, contratar para alugar uma casa, contratar uma conta bancária. E o Estado pode processar. O Estado, quando você não paga o IPTU, quando você não paga o alvará, quando você não paga, por exemplo, o imposto de renda, o Estado vai lá e te processa, porque ele quer esse dinheiro. E o Estado também pode ser processado. Certo? Você, se o Estado praticar um dano contra você, você pode processar o Estado. Pessoal, simples. É isso que é ter personalidade jurídica. É ter direitos e obrigações e, como consequência, tudo isso que vocês estão vendo agora. Tá certo, pessoal? Então, vamos lembrar dessa posição do Estado, tá certo? Beleza, então você já sabe que o Estado é uma pessoa jurídica de direito público, que o Estado tem personalidade jurídica e você compreendeu o que é essa personalidade jurídica, tá bom, pessoal? Beleza, tranquilão? Até aí tudo bem? Me diga, me dê um feedback para saber se está tudo bem, certo? Vamos lá? Me diga se está tudo bem. Já pode responder, tanto pelo chat quanto pelo... Tudo bem. Tudo bem, professor. Ok, né? Quando precisar desligar o som, eu desligo, tá bom? Não se preocupem não, tá? Então tá tudo bem, estão conseguindo entender, tá certo? Que isso é importante nesse momento, vocês entenderem qual é essa configuração do Estado. Ah, outro detalhe que eu esqueci de falar no início da aula, tá? O pessoal do ciclo 1 tem a apostila que eu vou mandar para vocês, tá? Eu não mandei para vocês a apostila de tudo que a gente estudou no ciclo 1, tá certo? Pelo fato, né, que eu tive um problema, como falei para vocês semana passada, problema de saúde desde a semana
retrasada. A semana passada ainda continuei com problema de saúde e fui realmente melhorar agora, sábado, domingo e hoje, tá bom, pessoal? Os médicos até desconfiam que eu tive uma reinfecção de Covid, mantive nesses 15 dias, né, toda uma cautela, o médico em nenhum momento confirmou por exame, mas pelos sintomas ele hoje falou isso, né? Infelizmente falou hoje, depois do 15º dia, né? E aí agora estou tomando alguns medicamentos que são necessários para o pós-Covid, né? Cura de infecções no ouvido, na garganta, nariz, as vias aéreas, tá certo? Beleza? Mas graças a Deus tudo terminou bem, tá? Então eu vou mandar essa apostila para você. Realmente esse problema de saúde foi um complicador que realmente me afastou de várias coisas que eu estava fazendo, tá bom? Tranquilão? Então não se preocupem que vou mandar para vocês, tá? Certo? Então, pessoal, então você já sabe que o Estado, tá certo? Tem personalidade jurídica. E o Estado existe para quê? Para fazer alguma coisa. Ou seja, o Estado existe para quê, pessoal? Realizar funções. Não esqueçam disso. O Estado existe para quê? Para realizar funções. E essas funções do Estado não pode esquecer. Tá aqui todo o esquema da nossa prova. Essas funções do Estado, elas são realizadas pelos órgãos. Tá aqui, ó, pessoal, tá? As funções do Estado, elas são realizadas pelos órgãos, tá? Então, os órgãos que realizam funções, né, do Estado. Tá aqui, ó, o esquema prontinho da sua prova, pessoal. Nem tá aqui, ó, o nosso esquema tá pronto. O Estado realiza funções. Olha só a tela agora. E o Estado realiza funções por meio dos seus órgãos, tá? E aí, bora conversar agora um pouco, segunda-feira, bora bater um papo para vocês conseguirem entender isso. Pessoal, essa palavra funções, órgãos, ela foi retirada das ciências biológicas. E eu trouxe para o direito, tá? Na verdade, eu não. Os doutrinadores trouxeram para o direito, tá? Como assim, professor? Tá aí, você sentadinho agora, tá? Você é uma pessoa jurídica. O teu todo é uma pessoa jurídica. Na verdade, não, uma pessoa, tá? Você tem personalidade jurídica, você é uma pessoa natural. O Estado, o direito foi lá e disse que o Estado é uma pessoa que tem personalidade jurídica. Tá aqui, ó. A mesma coisa. Assim como você tem personalidade jurídica, o Estado também tem personalidade jurídica. Assim como você é uma pessoa, o Estado também é uma pessoa, tá? Continuando. E o Estado exerce funções, tá certo? O Estado exerce função. Que função? Na área de segurança, na área de saúde, na área de educação. O Estado exerce funções. Você aí que está sentado agora, tá? Você também tem funções no seu corpo. Quem da área da biologia, da área médica, sabe disso. Função respiratória, função digestiva, função renal, certo? Função auditiva, certo? E quem exerce essas funções para você? Os seus órgãos. Aí, ó, seu olho, seu estômago, seu pulmão. E para o Estado, a mesma coisa. Quem exerce as funções para o Estado são os órgãos. Pronto, bora lá, eu quero saber se conseguiram entender isso. Isso é super importante para vocês entenderem essa matéria, tá? Vamos lá, me digam aí se vocês conseguiram compreender isso. Lá, pode abrir o som, certo? Ou o chat e me dizer. Então, você exerce... Sim, mestre. Tudo bem? Conseguiu compreender isso? Tudo ok. Ok, tinha que fazer a foto da divulgação, aproveitando que você está dando ok para fazer a nossa foto de divulgação. Bom? Então, vamos lá. Então, vocês, né, exercem as funções, né, o seu corpo exerce as funções, função de respirar, função de fazer digestão, não é isso? Função de se locomover por meio dos órgãos. O Estado é a mesma coisa, pessoal, pegou emprestado as palavras, vai exercer funções através dos órgãos, tá certo? Função de segurança, órgão polícia. Função de saúde, órgão hospital. Função de previdência, lá os institutos de previdência.
certo? Então, pessoal, esse Estado vai exercer suas funções por meio dos órgãos. E tem que lembrar logo de cara, órgão não tem personalidade jurídica. Olha só o detalhe da prova. O Estado tem personalidade jurídica, mas o órgão não tem personalidade jurídica. Questão de prova, tá? Os órgãos são elementos do Estado, exercem funções para o Estado e não tem personalidade jurídica. Tá aí, ó, matou a questão da prova. Lembra lá, pessoal, se o órgão erra, você não processa o órgão. Por quê? Porque o órgão não tem personalidade jurídica. Você processa quem, pessoal? O Estado. Eu sou da polícia, órgão Polícia Civil. Se eu errar, vocês não vão processar a Polícia Civil, vocês vão processar o Estado do Amazonas. Entendemos agora, pessoal? É isso, porque órgão não tem personalidade jurídica e você mata outra questão da prova. Professor, me dê exemplos de órgãos, vários deles aí que podem aparecer lá na nossa prova. Tem vários, pessoal. Olha aqui, ó. Olha só os exemplos, tá? Polícia Civil, certo? Polícia Federal, né? Os ministérios, Ministério da Economia, Ministério da Saúde, as secretarias, pessoal. Secretaria de Saúde, Secretaria do Meio Ambiente, tá certo? Isso tudo são órgãos, pessoal, tá? SEDUC é um órgão, tá certo? E esses órgãos fazem um trabalho para o Estado. Tá vendo, pessoal? Esses órgãos fazem um trabalho para o Estado, certo? Então, o que nós temos aqui? Quando eu falo que esses órgãos exercem atividades para o Estado, estamos falando de quê, pessoal? Da administração pública centralizada ou direta. Por que eu uso a palavra direta? Porque é o Estado exercendo suas atividades diretamente por seus órgãos. É o Estado exercendo a segurança pública diretamente pela Polícia Civil. É o Estado exercendo a saúde diretamente pela SEDUC. É o Estado exercendo, né, a saúde, Secretaria de Saúde, tá? É o Estado exercendo o trabalho de saúde pelas secretarias de saúde. Então, pessoal, é isso que é a administração pública centralizada. É o Estado, ou também chamada de direta. Beleza? Beleza? Então, quando eu digo isso, tá? Você vai observar sempre essa figura aqui, ó. Olha só, qual a figura que vocês vão observar, tá? Para você nunca mais esquecer essa questão da sua prova. Tá aqui, ó. Beleza? Tá aqui, ó. Aqui você tem o que, pessoal? Aqui dentro desse círculo, ó, você tem o Estado. Bora ver se eu consigo escrever aqui. Olha só, dentro desse círculo você tem o... Ih, não aparece a letra. Bora ver aqui uma letra de cor diferente, ver se aparece. Aqui, ó. Vamos lá, para você conseguir entender isso aqui sempre a sua prova. É, não aparece. Deixa eu ver como eu conseguiria fazer isso aqui para aparecer, para vocês terem uma visão, visualizar bem isso para a prova de vocês, tá bom? Bora ver aqui formas. Ah, achei aqui uma. Acho que essa aqui é uma... Não, aí ela... Tá aqui, ó. Bora lá. Consegui essa forma aqui. Bora ver se ela dá para escrever dentro. Tá aqui, ó. Esse círculo quem vai ser, pessoal? O Estado. Tá aqui, ó. É, não aparece a letra dentro, não sei. Agora... Professor. Oi, professor. Alguém sabe colocar essa letra dentro? O senhor vai, clica ali, inserir. Lá Inserir? Inserir. Aham. Aí, lá à direita tem, assim, caixa de texto. Tem, achei. Beleza, olha só. Tô falando que estudar com gente inteligente é outro nível, tá certo? Vale caixa de texto. Mais à direita um pouquinho. Mais à direita. À direita. Caixa de texto, achei. Clica em cima. Isso. Beleza. Ah, vê. Aí eu clico. Aí o senhor leva para dentro do círculo esse quadrado aí, para dentro do círculo, aí escreve. Cadê? Entendi. Valeu, amigo. Então tá aqui. Agora vocês vão ver como isso aqui vai ficar legalzinho aqui, ó. Pronto, agora sim. Ó, agora apareceu. Olha só. Beleza, valeu, companheiro. Tá aqui, ó. Você tem aqui o Estado,
Tá certo? Para vocês conseguirem entender bem como isso aqui funciona, pessoal. Você nunca mais erra essa questão da prova. Bora trazer aqui nossa palavra Estado. Tá aqui, ó. Tranquilão? Beleza? E aí o Estado, vocês sabem que o Estado realiza funções. Tá certo? Beleza? Vocês acabaram de aprender que o Estado realiza funções e essas funções são feitas por meio dos seus órgãos. Tá aqui, ó. Então, vou de novo, ter que fazer de novo outra caixa de texto, não é isso? Uma por uma, né? Isso, perfeito. Beleza, valeu. Tá aqui, ó. Então, tá aqui, ó. O Estado, ainda bem que o nosso colega estava ali para dar essa assistência. Então, tá aqui, ó. O Estado vai realizar o quê, pessoal? As funções. Tá aqui, ó. E quem tem personalidade jurídica, pessoal, é o Estado. Tá certo? Beleza? Então, o Estado realiza a função. Que função? Saúde, educação, segurança, cultura. Tá certo? E aí, o que acontece? Professor, como o Estado realiza as funções? As funções são realizadas por meio dos seus órgãos. Tá aqui, ó. Beleza? Então, pessoal, olha só o que vocês conseguiram perceber disso que a gente acabou de colocar, tá certo? Quando eu falo que o Estado realiza funções por meio dos seus órgãos, tá certo? Olha só, vamos voltar lá no nosso círculo. Tá aqui, ó. Então, quando o Estado realiza a função dos seus órgãos, olha só o círculo agora, para vocês conseguirem entender bem como isso funciona na nossa prova. Tá aqui, ó. O Estado, tá bem aqui, realizando funções através dos seus órgãos. Ou seja, o Estado está realizando diretamente, olha aqui a nossa setinha, diretamente suas funções por meio dos nossos órgãos. Aí, ó, pessoal, olha a seta. Por isso que é chamada de administração pública direta, tá certo? Então, porque ele está realizando as atividades diretamente por meio dos seus órgãos, tá certo, pessoal? O Estado, que está aqui bonitinho, tem personalidade jurídica. O órgão que exerce funções por ele não tem personalidade jurídica. Conseguimos compreender agora, pessoal? Beleza, então conseguimos entender. E olha só, e tudo está dentro da bola. Tudo está no centro. Administração pública centralizada. Pronto, pessoal, beleza? Conseguimos entender por que ele fala em administração pública centralizada por causa disso. E aí você vai ter ali essa estrutura do que seja essa administração pública centralizada. Pronto, você nunca mais esquece isso na prova, tá bom, pessoal? Eita, não está aparecendo a apostila, Ronaldo, para ti? Está aparecendo para os outros colegas? A apostila? Professor, para mim está ok. Sim, professor. Tá ok. Dá uma olhada aí, Ronaldo, vê o que aconteceu. Né? Que tá na tela, sim, Ronaldo. Tá bom? Dá uma olhada aí, Ronaldo. Mas aí depois você vai receber aí a apostila. Então, pessoal, isso que é a administração pública, o quê, pessoal? Centralizada. Tenta entender isso, pessoal, que você não erra a questão da sua prova. Não tente memorizar esses conceitos. Vamos entender para poder matar a questão da nossa prova, tá bom? Aí, pessoal, o que ocorre, tá certo? Beleza? O que vai acontecer agora, tá? Bora ver o que é a administração pública agora indireta. Bora conseguir compreender o que é a administração pública indireta? Tá aqui, ó. Bora lá entender aqui como funciona a administração pública indireta, tá? Vou tentar trazer o desenho para cá, para você conseguir compreender. Beleza? Tá aqui, de novo, o Estado, tá certo? Como o nosso colega ensinou a fazer lá, vocês vão entender também como isso funciona através de uma imagem, que aí você mata a sua questão da prova. E aí você tem o quê? Né? Aqui na administração pública indireta. Olha só como funciona. Você já sabe que tem o Estado realizando as suas funções e o Estado realizando as funções por meio dos órgãos. Não é isso que a gente está aprendendo até agora? Então, vamos lá. Vamos lá observar o que é essa administração pública
indireta. E daqui a pouco, pessoal, vocês vão ver, caraca, eu pensava que isso era a coisa mais difícil do mundo, e vocês vão ver que é a coisa mais fácil do mundo, tá certo? Então, você tem aqui a administração pública direta, que vocês acabaram de aprender, que ela é realizada por meio do Estado. E o Estado vai realizar funções, como nós acabamos de escrever, através dos seus órgãos. Não é isso? Beleza? Então, você vai ver que o Estado vai realizar funções por meio dos seus órgãos. Mas o que acontece? Chega um momento que algumas funções o Estado não consegue mais realizar, certo? Aí, o que ela faz, pessoal? Olha só o que o Estado faz. Ela vai tirar do centro. Olha só, pessoal. Então, o Estado vai chegar uma hora que vai tirar do centro as atividades e ela vai criar outras funções, tá certo? Olha só, o Estado vai criar outras funções, ou seja, o Estado em algum momento vai criar outras atividades. Olha só, tá aqui, você nunca mais erra a questão da sua prova, né? Bora lá montar aqui para você nunca mais errar a sua questão da prova. Tá aqui, ó. Então, você tem aqui o nosso esquema, trazendo para cá, a nossa seta permanece, a nossa caixa que muda, e a caixa vem para cá. E aqui na nossa caixa, o Estado cria outra pessoa jurídica. Olha só, pessoal, bora compreender isso aqui para a nossa prova. Você tem que entender essa visão aqui. Todo mundo está com essa visão agora na tela? Quero saber se vocês estão com essa visão na tela. Vocês estão vendo o círculo e o quadradinho do lado? Pronto, não é para memorizar nada, é para entender agora. Tá aqui, ó. Aqui eu tenho o Estado dentro do círculo realizando funções. Então, o Estado realizando funções diretamente. Ou seja, por meio dos seus órgãos. Isso aqui é administração pública direta. Isso aqui vai ser a tal de administração pública direta. Quando o Estado cria outra pessoa jurídica, você está diante agora da administração pública indireta. Administração pública indireta. Ou seja, agora é o Estado realizando funções indiretamente por meio de outra pessoa jurídica, tá? Quando ele exerce funções aqui dentro por meio dos seus órgãos, você está diante da administração, olha o nosso esquema, administração pública direta. Quando ele cria outra pessoa jurídica, você está diante da administração pública indireta. Matou a questão da prova. Aqui, tudo está dentro da bola, ou seja, a administração pública centralizada. Então, você está diante aqui da administração pública centralizada, tá certo? Centralizada, porque está tudo no centro da administração. Aqui você está diante da administração pública, ou seja, fora da bola, tirou do centro, descentralizada. Pronto, pessoal. Primeiro passo para entender as perguntas da prova é compreender isso. Se você compreendeu isso, você consegue entender, tá certo? Qualquer questão sobre administração pública direta e indireta. Então, aqui, olha a visão, pega a visão, fala igual o pessoal fala. Aqui você tem a administração pública direta, ao lado você tem a administração pública indireta, tá certo? Que o Estado criou outra pessoa jurídica. Vamos lá. Vou voltar aqui. Vocês viram a imagem, gravaram a bola, não foi isso? Aqui, ó. O Estado vai criar outra personalidade jurídica. Agora, tá vendo? Ó? Agora o Estado vai criar outras entidades que terão personalidade jurídica. Aqui, ó. De novo, seguindo a sequência. Tá certo? Outras entidades que terão personalidade jurídica. Quem são elas? A tal de fase.
Fundação, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública. Matou a questão da prova. Todas elas, fundação, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, todas têm personalidade jurídica. Todas têm personalidade jurídica, tá certo? Todas têm personalidade jurídica. A fundação tem personalidade jurídica. Pode comprar, pode vender, pode contratar. Tá? Pode ser processado, pode processar. A autarquia tem personalidade jurídica. Pode comprar, pode vender, pode ter bens, pode processar, pode ser processado. Sociedade de economia mista, a mesma coisa. Pode processar, ser processado, comprar, vender. Empresa pública, a mesma coisa. Então, o Estado criou outra personalidade, não pode esquecer dessa frase, pessoal. O Estado criou outra personalidade jurídica, tá certo? Beleza? Então tá aqui, ó. Então você já sabe que quando o Estado cria essa outra personalidade jurídica, bora voltar aqui para você lembrar disso para a nossa prova. Quando o Estado cria outra personalidade jurídica, tá certo? Quando o Estado cria outra personalidade jurídica, agora bora imaginar a seguinte cena. Você teve um filho. Você já teve um filho grande agora. Então, você é uma pessoa jurídica, o seu filho tem outra personalidade jurídica, tá? Então, se seu filho já está grande, não há hierarquia entre você e seu filho. Olha só, pessoal. Não tem subordinação. Tá? Entre o Estado e aquelas entidades que ele criou, não tem hierarquia, não tem subordinação. O que vai existir é uma tutela. Olha a palavrinha da salvação, ou também chamado de supervisão ministerial, ou chamado de controle finalístico. E você mata a sua questão da prova, tá certo? Entre criador e criatura, entre a administração pública direta, que é o Estado, e as entidades que ele criou, que é a tal de fase, tá certo, pessoal? Não tem hierarquia. Tá aqui, ó. Volta aqui pro desenho. Entre esse e esse não tem hierarquia. Entre esse e esse não tem subordinação. Entre esse e esse que tem aquilo que a gente chama de tutela. Entre esse e esse tem aquilo que a gente chama de supervisão ministerial. Entre esse e esse, o que nós temos é aquilo que nós chamamos de controle finalístico. Pessoal, tudo isso aparece na sua prova, né, de constitucional, de administrativo, quando fala de administração pública direta e indireta. Aí o esquema, pessoal, para você não errar a sua questão da prova nunca sobre essa parte aí. Então, entre o Estado que criou uma fundação, que criou uma autarquia, que criou uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, pessoal, não tem o quê, pessoal? Não tem hierarquia, tá certo? Não tem subordinação. Não tem o quê, pessoal? O que tem é tutela, ou pode aparecer na prova controle finalístico, ou pode aparecer na prova supervisão ministerial. Tá tudo anotado aqui para você não se perder lá na sua prova. Tá aqui, ó. Beleza? Tranquilão? Desde o início lá, quando ele criou a outra personalidade jurídica e o esqueminha para você entender como que o Estado fez, tá bom? Beleza? Alguma dúvida nessa parte? Me digam aí, pessoal, que não tem jeito. Tem que ser passo a passo para a gente conseguir compreender. Pessoal, isso aqui não é matéria de memorizar. É matéria de entender, porque todas as questões sobre isso é de entendimento sobre o tema, tá bom? Me digam aí, está tudo ok? Já tem aqui algum colega que está escrevendo, a Samanta falou que está ok, Alexandrino sem dúvida, beleza, né? O nosso colega lá voltou a internet dele, ainda bem que ele estava sem apostila por causa da internet, mas não se preocupa que vocês vão receber essa apostila daqui a pouco, então logo termine a nossa aula, tá bom? Certo? Então, né, para a gente poder ir matando aqui todos os questionamentos da nossa prova, tá? Beleza, pessoal? Mais um detalhe da nossa prova super importante, tá? Para a gente ir matando aqui o que cai na nossa prova, tá bom, pessoal? Então, se você está aí diante da administração pública centralizada e descentralizada, tá? O que eu quero que vocês entendam? Agora, a linguagem, mas que a gente coloca a linguagem escrita. Eu já coloquei a linguagem visual para vocês entenderem, ó. Na descentralização, o Estado tirou a atividade do centro, criou a fase, fundação, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista. Ou seja, criou
novas pessoas jurídicas. Tá? E quando se cria novas pessoas jurídicas, isso tudo é feito por lei. Tá aqui, pessoal, questão da prova. E isso nós vamos chamar tecnicamente de outorga, certo? Então, quando vocês viram aquele quadradinho, aquela bolinha que gera as outras entidades, aquilo ali, pessoal, tem um parâmetro na lei. E é isso que nós vamos chamar de outorga. Tá certo? Então, quando se cria um DETRAN da vida, o DETRAN é uma autarquia, o Estado estava aqui cuidando da saúde, da educação, tá certo? Aí chega uma hora que o Estado diz, caramba, isso aqui está muito pesado no meu ombro, eu vou criar outra pessoa jurídica. E aí ele vai lá e cria o DETRAN, que é uma autarquia, tá certo? Beleza? Aí isso vai ser feito por uma lei, e nós vamos chamar de outorga. Olha que a palavra da salvação para sua prova, tá bom? E nessa transformação, nessa criação, né? O Estado vai transferir, olha aqui a questão da prova, pessoal, o Estado vai transferir para esse ente que foi criado a titularidade e a execução do serviço, pessoal. Então, transferiu para o DETRAN a titularidade e execução do serviço de trânsito. É isso, pessoal. Conseguiu entender agora? Beleza? Então, pessoal, quando eu tenho essa descentralização, que tem como fundamento a lei, nós estamos diante de uma outorga, questão da prova, palavra da salvação. E aí, pessoal, quando você tem a outorga, o Estado está transferindo para essa outra entidade, olha a palavra da prova, a titularidade e execução do serviço, tá certo? Então, o DETRAN, ele é titular e ele executa o serviço ali do trânsito. Entendemos agora, pessoal, da expedição da carteira, por exemplo, de motorista. É a mesma coisa. Vamos lá imaginar agora. Você tem um filho de 18 anos que tem personalidade jurídica. O que você diz para o seu filho? Pega que o serviço é teu. Você é titular do serviço, certo? E você executa o serviço. É isso, pessoal. Porque seu filho já tem personalidade jurídica, tá certo? Então, ele pode assumir direitos e obrigações. E é isso que o Estado faz com essas entidades. Me digam lá se compreenderam essa parte. Vamos lá, que isso é super importante, pessoal. São os detalhamentos da pergunta da prova. E eu tenho que fazer isso passo a passo com vocês, para vocês conseguirem entender isso, tá bom? Tranquilão, então eu estou entendendo, né? Beleza? Então, professor, me dá um exemplo aí de outras entidades que são criadas, tá certo? Vamos lá, o DETRAN, que é criado, é outra entidade jurídica, você tem o Banco do Brasil, você tem a Caixa Econômica, tá certo? Que são entidades que têm personalidade jurídica, que foram criadas pelo Estado para realizarem uma determinada atividade. A base é a lei, tá certo? Como a base é a lei, tenho ali aquilo que a gente chama de outorga, tá certo? Foi feita uma delegação por outorga, e no qual, tá certo, tem a transferência da titularidade do serviço, delegação por outorga, né? Tem, olha aqui a questão da sua prova, na sua frente, tá? E, pessoal, como eu disse lá numa frase que eu coloquei hoje, pessoal, o sucesso, ele depende de esforço diário. É todo dia, pessoal. É dedicação, é esforço, é isso. Vocês estão vendo, você pode estar morrendo de sede, você não consegue beber 2 litros d'água num só momento. Você tem que beber os 2 litros d'água pausadamente. O estudo é a mesma coisa. Não adianta deixar lá para a reta final. Tem que fazer o que vocês estão fazendo. Começaram desde cedo para poder entender as questões da prova. Tá bom, pessoal? Então, aqui você tem a tal de delegação por outorga, onde se transfere a titularidade e a execução do serviço, tá? Mas aí, a prova, às vezes, ela quer te pegar no contrapé. Prova é fogo, pessoal. Ainda mais agora, né? Quem passou pela OAB 32 viu aí que eles não estão brincando na prova, tá certo? Beleza? E aí, o que acontece? Tá? Existe outra forma de descentralização. Olha só, pessoal, eu tenho outra forma de descentralização que eu não posso esquecer, tá? Beleza? A descentralização que eu acabei de ensinar para vocês, qual foi? Eu descentralizei por outorga. Foi criada uma outra pessoa jurídica para fazer o serviço. Fundação
autarquia, empresa pública, sociedade, economia mista, tá bom? Mas, olha só o detalhe, pessoal, para você não ser pego na prova. Vamos lá agora, todo mundo, sem olhar para a apostila. Bora pensar junto comigo. Todo mundo junto, vamos lá, me diz aí. Tá todo mundo ok? Vamos lá, diz aí, pode abrir o som, depois eu fecho. Bora lá, tá tudo ok? Bora lá pensar um pouquinho comigo. Vamos lá, eu estou falando que tem outra forma de descentralização. Pergunta da prova. Qual é a outra forma de descentralização que pode existir? Bora pensar junto comigo. Nós estamos lá numa prefeitura. Quando a gente trabalha numa prefeitura pequena, a gente consegue entender bem isso, né? Mas bora tentar entender. Vamos imaginar que a gente vivesse numa cidade pequena e ali tem a prefeitura, que faz os serviços de saúde, educação, meio ambiente, tá certo? Né? E aí, vamos imaginar que essa nossa prefeitura, né, que é o Estado, precisasse fazer uma ponte. Agora nós vamos precisar fazer uma ponte ligando Iranduba até a cidade de Manaus. Uma ponte de 4 quilômetros de comprimento, que é a nossa ponte aqui, né? 4 quilômetros de comprimento. Aí eu, prefeito, chego lá com o meu secretário de obras. Secretário de obras é um órgão aqui da administração pública direta. Chego lá com o meu secretário de obras e falo, secretário, vamos construir a ponte aqui do Rio Negro. O que nós temos aí para construir essa ponte? Aí ele vai dizer assim, prefeito, nós temos para construir essa ponte um carrinho de mão, 3 pás e 4 pedreiros. Opa, o que nós temos? Um carrinho de mão, 3 pás e 4 pedreiros e uns 10 sacos de cimento. Pergunto de vocês, pessoal, dá para fazer uma ponte de 4 quilômetros com isso? A resposta é óbvia, não, não dá. Não é verdade? O que a gente vai fazer? Opa, peraí. Então, a gente vai ter que contratar alguém para fazer esse serviço. Olha só, pessoal. Então, a gente vai ter que contratar. A gente vai ter que tirar o serviço do centro, que era o que a gente fazia, e descentralizar esse serviço para alguém fazer. Só que agora, eu não vou criar outra pessoa jurídica. O que eu vou fazer? Eu vou contratar. Aí eu vou contratar Andrade Gutierrez, tá certo? Vamos, me diga aí o nome dessas construtoras gigantes que nós temos no país. Vamos lá. Quais são essas construtoras gigantes que nós temos? Vamos contratar Andrade Gutierrez. Qual outra que é gigantesca aqui no país? Quem lembra aí de alguma? Tá? Então, bora lembrar só da Andrade... Oi? Qual uma ou outra grande que nós temos? Né? Alguém lembra? Ninguém lembra mais de nenhuma. A Odebrecht, mestre. Odebrecht, isso. Camargo Correia. Então, a gente não tem como fazer serviço, pessoal. Então, a gente vai ter que contratar Odebrecht, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, essas construtoras grandes, para fazer esse serviço, pessoal. Tá vendo como é fácil? Então, eu deleguei esse serviço para eles quando eu contrato. Aqui, ó. Eu fiz uma delegação. Tá certo? Eu fiz uma delegação. Tá certo? Beleza? Então, pessoal, olha só. Aqui, desculpa, coloquei delegação não. Aqui eu fiz uma outorga. Eu coloquei delegação, tá? Desculpa. Aqui, quando eu crio outra pessoa jurídica, eu fiz uma outorga. Quando eu contrato uma construtora, quando eu contrato uma pessoa jurídica, eu fiz uma delegação. Então, aqui, pessoal, Caveirinha da Vitória, aqui nós temos uma delegação. E na delegação, olha a questão da prova. Eu não transfiro a titularidade do serviço. Eu só transfiro a execução do serviço. Tá vendo, pessoal? Questão da prova. Na delegação, quando eu contrato uma pessoa jurídica para fazer o trabalho, tá certo? Eu estou transferindo a execução do serviço, mas não transfiro a titularidade. Pronto, pessoal, tá aqui, ó. Quando eu crio outra pessoa jurídica, eu faço a outorga, transfiro a titularidade e execução do serviço. Tá aqui na apostila, bonitinho, tá?
Quando eu contrato uma empresa para fazer, eu fiz uma delegação. É uma descentralização. Tirei o serviço que a prefeitura ia fazer, dei lá para a empresa fazer, tá certo? Mas eu fiz um contrato. E quando eu faço esse contrato, isso é uma delegação. Eu transfiro a execução do serviço, mas não transfiro a titularidade do serviço. E você matou brincando a sua questão da prova, pessoal. Isso cai direto na prova, porque eles vão te exigir o conhecimento teórico disso, pessoal. E você vai matar a sua questão de direito administrativo na parte de administração pública direta e indireta. Tá bom, pessoal? Então, na outorga, que é quando eu crio outra pessoa jurídica, eu transfiro a titularidade e execução do serviço. Quando eu contrato, eu faço uma delegação. Aí eu só transfiro a execução do serviço, mas não transfiro a titularidade do serviço. Vamos lá? Vamos lá? No nosso bate-papo, tá certo? E também, né, no nosso som, para saber se vocês compreenderam isso bem. Ah, preciso entender, saber se vocês estão compreendendo bem isso para poder prosseguir. Vamos lá? Sem medo de ser feliz? Tranquilo. Tranquilão? Tá certo? Sim, beleza? mestre. Tudo tranquilo, né? Vocês estão conseguindo entender, tá bom? Então, vocês estão conseguindo compreender como funciona, tá? Sem nenhum medo de ser feliz, entendendo como isso aí é muito legal para a nossa prova, tá? Então, vamos lá entender, né? Isso como funciona lá para a nossa prova, tá bom? Tranquilão? Beleza, então vamos lá. Então, você já sabe que o Estado não deixa a prova te enganar. Tem a descentralização por outorga, é quando eu crio outra pessoa jurídica, que é a tal de fase, fundação, né, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, não é isso? Eu faço uma outorga, transfiro a titularidade e execução do serviço, tá bom? Tá? Eu também posso delegar, fazer uma descentralização do serviço, dando o serviço para alguém fazer, contratando uma empresa para fazer. Só que quando eu contrato, isso é chamado de delegação. E nessa delegação, eu transfiro a execução do serviço, mas não transfiro a titularidade do serviço. Pessoal, vamos lembrar disso para a nossa prova, que a gente mata brincando a nossa questão de prova, questão complexa ali, e a gente consegue matar, tá bom? Beleza? Tranquilão, pessoal? Conseguimos entender? Professor, mas é difícil. Não, pessoal, isso é nosso dia a dia. Vocês não cruzaram com vários ônibus hoje na cidade de Manaus? Lá o ônibus, lá, esses ônibus urbanos que transitam aqui em Manaus, não cruzaram? O que é aquilo, pessoal? O transporte público é um serviço do Estado. O Estado é acepção ampla, tá bom, pessoal? O ente federativo município, tá? E aí, eu chego com vocês, eu sou prefeito, e vou dizer, olha, o serviço público é nosso. O que a gente tem para transportar o povo? Ah, professor, a gente tem 2 combis e uma carroça. Então, não dá. O que a gente tem que fazer? Contratar as empresas de ônibus para fazer o transporte coletivo, tá? Então, eu descentralizei o serviço por meio de uma delegação. Transferi a execução do serviço, mas não transfiro a titularidade. Eu continuo, né, como ente federativo titular do serviço do transporte. Ficou fácil? Professor, me dá mais outro exemplo. Coleta de lixo é responsabilidade, é um serviço público, tá? Aí eu chego com vocês, pessoal. Nosso município tem que fazer a coleta de lixo. O que a gente tem para fazer a coleta? Ah, professor, a gente tem 2 picapes Saveiro para fazer a coleta de lixo. Não dá, pessoal. Aí o que a gente faz? Contrata uma Tumpex da vida, uma empresa de transporte, né, de coleta de lixo. É isso, pessoal. Nós fizemos a descentralização do serviço. Nós contratamos o serviço. Ou seja, houve uma delegação. Transferi a execução do serviço, mas não transferi a titularidade. Todo mundo conseguiu compreender agora com esses exemplos? Me digam aí. Preciso saber de vocês se vocês compreenderam com esses novos exemplos. Pronto, pessoal. É isso que aparece na prova. O entendimento do que seja essa descentralização. Tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão todo mundo, né? Vamos continuar. Vamos lá prosseguir a nossa luta para aprender isso para a prova, tá bom? Vamos lá, continuar a nossa luta. Então, vamos lá. O que eu tenho que saber agora? Vamos lá? Isso aqui, ó, super importante
para a prova. Tá aqui, ó. Cai direto na prova. Descentralização é diferente de desconcentração. Descentralização é diferente de desconcentração. Vamos lá para a nossa prova entender isso. Descentralização é diferente de desconcentração, tá? Questão boa de prova, pessoal. Descentralização é diferente de desconcentração. Vamos lá entender isso aqui. Descentralizar. Lembra lá? A gente já aprendeu. Aqui está o Estado, ele tira do centro. Ele tira do centro criando outras pessoas jurídicas. A fase, fundação, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública. Ou o Estado descentraliza contratando uma empresa de lixo, de transporte, para fazer uma ponte. Lembra? Beleza? Então, na descentralização, questão de prova, o tempo inteiro eu estou dizendo que vai precisar de outra pessoa jurídica. Viu lá, pessoal? O Estado criou outra pessoa jurídica, fundação, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista. Ou ele contratou outra pessoa jurídica, empresa de lixo, a empresa de ônibus, ou seja, na descentralização, tiro do centro, mas feito por outra pessoa jurídica. Pessoal, na desconcentração, pessoal, não tem a criação de outra pessoa jurídica. Olha só o detalhe da sua prova. Vamos lá. Olho de Tandera de quem vai passar. Olha bem as duas informações que estão na tela de vocês, tá? Da descentralização e da desconcentração. Que é isso que vai aparecer na sua prova e pode aprender isso sem medo de ser feliz, tá bom, pessoal? Pode aprendendo isso aí sem medo de ser feliz, tá bom? Beleza? Na descentralização, você vai ter outra pessoa jurídica, tá certo? Aqui, ó, vou voltar lá no nosso mapa, lá em cima para você matar a questão da prova. Tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, tirei o trabalho do centro, descentralizei. Foi criado outra pessoa jurídica. Ou, como eu falei para vocês ainda há pouco, às vezes você tira do centro como? Lembra lá como a gente tira do centro também? Lembra? Eu posso tirar o trabalho aqui do centro e posso trazer para cá. Como eu faço essa descentralização aqui? Vocês já aprenderam. Como eu tenho essa outra descentralização aqui, pessoal? Tá? Eu tenho essa outra descentralização também que nós já aprendemos. Fazendo o quê, pessoal? Contratar por contrato, certo? Vou colocar só contrato para facilitar a vida de vocês, tá bom? Bora colocar bem aqui. Eu vou colocar aqui, Ctrl V. Vou tirar, já que ele quer ficar ali sozinho, então vou deixar ele lá. Ele saiu do centro, tá? Ele está sozinho. Ele não quer ficar ali, ele quer ficar sozinho. Ou seja, ele saiu do centro. Por que tu não quer vir para cá? Então, vem para cá. Pronto, tá aqui, ó, pessoal. Agora vamos lá. Agora sim deu certo. Agora deu certo. Claro. É por isso que eu estou degustando, pô. Pronto, tá aqui. Tá aqui a nossa reta. Beleza? O nosso contrato saiu do centro para vir para esse lado aqui. Pronto, agora sim, pessoal. Agora deu certo. Pronto, agora tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Agora você olha para nossa apostila e você matou aqui a questão da prova. Tá aqui, ó. Você nunca mais esquecer isso aqui como acontece, ó. Tirei, olha para a tela agora. Tirei o trabalho que estava no centro, criei outra pessoa jurídica. Lembra? A administração pública é indireta.
A tal de fase, fundação, autarquia, empresa pública, sociedade e economia mista. Ou tira o trabalho do centro por meio de um contrato de lixo, empresa de ônibus, empresa para fazer uma ponte. Mas nos dois casos vai existir a possibilidade da criação de outra pessoa jurídica, tá certo? Beleza? Então tá aqui, vamos lá. Isso aqui não tem mais, né, que a gente já apagou, certo? Agora vamos aqui, lá na desconcentração, tá? Vamos lá na desconcentração. O que nós tivemos aqui? Na desconcentração, descentralização, precisou ter outra pessoa jurídica. Na desconcentração, não tem a criação de outra pessoa jurídica. E vamos matar a questão da prova. Professor, o que acontece na desconcentração? Eu só vou dividir o serviço. Eu só vou dividir o serviço dentro do órgão. Bora pensar aqui comigo. Vamos lá. Agora, raciocínio. Vamos lá, todo mundo raciocinando. Vamos lá. Todo mundo raciocinando agora. Vamos imaginar. Vamos imaginar que Manaus fosse uma cidade pequena ainda. Quando Manaus era uma cidade pequena. Manaus, quando era uma cidade pequena, só tinha uma delegacia de polícia. Ficava lá no centro. E nessa delegacia de polícia, resolvia todo o serviço. Resolvia todo o serviço. Aí a cidade começou a crescer, crescer, crescer. E uma delegacia só não dá mais para fazer todo o serviço. Eu preciso agora dividir o serviço. Então, vou pegar o órgão polícia e vou criar agora uma polícia, um órgão polícia na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Leste, na Zona Oeste. Ou seja, eu não criei outra pessoa jurídica. Eu criei outro órgão. Eu só fiz dividir o órgão. Entendemos agora, pessoal? Eu só fiz dividir o órgão. Quando eu só divido o órgão, eu chamo isso de desconcentração, pessoal. E a pegadinha da prova, às vezes o órgão, dentro do órgão, ele precisa criar um departamento, ele precisa criar um setor, ele precisa criar uma seção. Então, se eu tenho uma divisão dentro do órgão, continua sendo desconcentração. Tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Então, vamos lembrar sempre disso lá na nossa prova, pessoal. Quando o órgão se reparte, eu tenho aquilo que a gente chama de desconcentração. Mas cuidado com a pegadinha da prova. Às vezes, dentro de um órgão, eu não criei outro órgão, mas eu dentro do órgão fiz uma divisão interna. É como se, olha só esse nosso quadro aqui atrás. Tá vendo? É como se aqui dentro desse órgão eu criasse um departamento, um setor, uma seção, tá vendo? Isso aqui também é chamado de desconcentração. Quando a prova quer te ajudar, ela vai dizer assim, criou outro órgão, desconcentração. Quando a prova vem uma prova tipo OAB 32, ele vai dizer assim, dentro do órgão foi criado um setor. Dentro do órgão foi criado um departamento. Dentro do órgão foi criado um departamento jurídico. E vai perguntar o que é isso. Pessoal, isso também é desconcentração. E você não perde a sua questão da prova. Isso também é chamado de desconcentração. Qual é a outra caveirona da vitória, pessoal? Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Caveirona da vitória. Vamos imaginar isso aqui agora, esse outro modelo, que também vai ser desconcentração. Vamos lá. O INSS é uma autarquia. Tá aqui, ó. Tá? O INSS é uma autarquia. E você tem o INSS, e como ele é uma autarquia, esse INSS tem personalidade jurídica, pessoal. Se é autarquia, tem personalidade jurídica. Aí o INSS atende todo mundo aqui em Manaus. Olha só a pegadinha da prova. Isso é o que vocês vão encontrar na prova de vocês a partir de agora, tá certo? Então, o INSS, tá? Ele tem personalidade jurídica e ele atende aqui em Manaus. Só que vamos pensar, pô, o cara tá lá em Tabatinga. Para ele vir para Manaus, porra, é bem complicado. Aí o que o INSS pensou? Vamos criar uma agência do INSS lá em Tabatinga.
E você sabe que INSS tem personalidade jurídica. Pessoal, mas isso aqui não deixou de ser uma divisão interna de serviço. Se não deixou de ser uma divisão interna de serviço, você está diante também de uma desconcentração. É pegadinha de prova. Eles vão dizer que o INSS tem personalidade jurídica, então se ele se dividir, é descentralização. É errado, pessoal. O INSS, se ele se dividir, se uma pessoa jurídica se dividir, isso é também desconcentração. Então, cuidado com essas pegadinhas da prova, tá? Uma prova fácil vai dizer que um órgão se dividiu, desconcentração. Beleza, matou a questão da prova. Uma prova mais complexa vai dizer que o órgão criou um setor, que o órgão criou um departamento, desconcentração também. Não erra a questão da prova. Ou uma prova mais difícil para saber o quanto que vocês nadaram. E vocês estão estudando há tempo, nadaram muito, pessoal. Andaram muito, caminharam muito até aqui. Que vocês estão estudando faz tempo, tá certo? Ele vai dizer que uma pessoa jurídica se dividiu. Mesmo que uma pessoa jurídica faça essa divisão, isso continua sendo chamado também de desconcentração. Tá aqui, ó. Todo o esquema para você acertar a questão da prova, tá bom, pessoal? Bora lá, feedback, eu preciso saber do retorno de vocês, se vocês compreenderam bem isso, da desconcentração. Vamos lá, me digam aí. Vamos lá, pelo som, pela imagem, me digam aí se vocês conseguiram entender bem o que é essa desconcentração, né? Exemplos da nossa prova de desconcentração. Do exemplo mais fácil até o mais complexo que nós podemos enfrentar lá na nossa prova. Porque a nossa prova, pessoal, é barreira, tá certo? A nossa prova não é fácil mais para a nossa OAB, tá certo, pessoal? Beleza? Tranquilão? E esse módulo, o objetivo é exatamente esse. É superar essas barreiras que vocês vão encontrar lá na prova da OAB, tá certo? Por isso que eu falo sempre. Hoje, chamo de coach, mentorias, pessoal. É aula de reforço, é isso. Vocês aprendem isso, vocês veem que o professor está reforçando, a gente está aprofundando aquilo que pode cair na nossa prova. É isso que a gente está fazendo, tá certo? Para a gente poder passar com tranquilidade na nossa prova da OAB, tá bom? Tranquilão, pessoal? Todo mundo conseguiu compreender isso? Então já sei que nós temos aqui, estamos diante de uma desconcentração, tá? Vamos lá? E o Estado processa alguém porque tem personalidade jurídica. Lembra lá que eu falei que o Estado, como tem personalidade jurídica, ele vai processar alguém. Então, o Estado tem capacidade postulatória. Olha aqui a palavrinha da salvação. Quando o Estado processa alguém, ele só processa porque ele tem personalidade jurídica. E quando ele processa, eu estou dizendo que o Estado tem capacidade postulatória. Olha as palavras da nossa prova, tá? Agora vamos aqui. Órgão, vocês aprenderam. Órgão, né? Ficou claro para todos nós que órgão não tem personalidade jurídica, certo? Órgão ficou claro, né, que ele não tem personalidade jurídica, por isso ele não pode ser processado e nem processar. Tá aqui, ó, questão que você vai enfrentar na sua prova. O órgão, você já sabe, não tem personalidade jurídica, por isso que ele não pode processar e não pode ser nem processado. Por isso que, vamos aqui não tem nenhuma criança, tá certo? Assistindo aula, e lembra que eu falei que tudo foi tirado da ciência biológica? Então, você é a pessoa jurídica. A sua mão é o órgão. Aí você está andando na rua, dá um tapa na bunda da menina. Sabe o que a menina vai fazer, pessoal? Vai processar sua mão? Não, porque sua mão não tem personalidade jurídica. Ela vai processar você, porque você tem você que tem personalidade jurídica, tá certo? Então, por isso que você não processa o órgão, você processa a pessoa jurídica ao qual ele pertence, tá bom? Mas eu tenho que lembrar desse detalhe da prova, tá? Tem uma situação
que o órgão vai poder processar. O órgão polícia, em uma situação, ele vai poder processar, tá certo? Beleza? Por exemplo, ele vai processar para defender as prerrogativas do cargo, tá certo? Beleza? Tá? Então, é quando o órgão, né, pode ir a juízo. Né? Isso aqui, pessoal, é questão boa, questão para quem está estudando, é questão para quem está até perto de meia-noite estudando. O aluno Juninho lá, que fica só lá na aula básica, não mata essa questão de prova, tá certo? Isso aqui é questão para quem está estudando. Órgão não tem personalidade jurídica, por isso ele não pode processar nem ser processado. Mas tem uma situação que se permite que um órgão processe, entre na justiça. Quando que o órgão entra na justiça? Para defender as prerrogativas do órgão. Por exemplo, se quiserem tirar a prerrogativa da Polícia Civil investigar, a Polícia Civil, que é órgão, pode ingressar na justiça para a defesa dessas prerrogativas. Tá bom, pessoal? Beleza, então não vamos esquecer disso lá na nossa prova. Isso é questão boa para a prova, é questão para quem está estudando, tá certo, a tempo, é questão para quem está estudando meia-noite, é questão para quem está se aprofundando nos temas de direito administrativo para não correr o risco de reprovar na prova da OAB, porque eu sei que vocês querem passar na prova da OAB, né? Então, por isso, né, que a gente precisa, né, dessas aulas, né? Precisa desse reforço para poder conseguir realmente não ser pego de surpresa, né, nessa prova, tá bom? Tranquilão? E vocês sabem que o Estado, acabei de falar para vocês, realizam suas funções por meio dos órgãos. E aí, por isso que vocês aprenderam ainda há pouco. Como o órgão não tem personalidade jurídica, se o órgão errar, quem responde é o Estado. Então, eu sou do órgão Polícia Civil. Se a gente errar, sair numa operação, der um tiro em alguém, errar o tiro, matar alguém, quem vai ser processado é o Estado para pagar a indenização. Tá bom, pessoal? Beleza? Questão de aprofundamento que a gente precisa entender. Então, quanto à atividade do órgão, foi adotada a teoria do órgão. Olha só, pessoal, tá aqui gigante para você não esquecer, tá? Qual teoria foi adotada? Teoria do órgão. Quando o órgão faz, é o próprio Estado atuando, tá vendo, pessoal? Teoria do órgão. Quando o órgão faz, então quando a polícia faz, é o próprio Estado fazendo segurança. Quando o Hospital 28 de Agosto faz, que é o órgão, é o próprio Estado atuando. Então, se o órgão erra, você processa o Estado e não o órgão. Tá bom, pessoal? Por quê, professor? Olha aqui a questão da prova. Porque nessa relação entre Estado e órgão foi adotado pelos administrativistas a teoria do órgão, pessoal. Foi adotada ali claramente a teoria do órgão. Então, quando o órgão está atuando, quando o servidor está atuando, é o próprio Estado atuando, tá bom, pessoal? Não esqueça disso. Então, quando o George Gomes, delegado de polícia, está na rua trabalhando, é o próprio Estado atuando, tá bom, pessoal? Porque nós adotamos a teoria do órgão, não vamos esquecer disso nunca lá na nossa prova, questão de aprofundamento, vai dar 11h30, questão para quem está estudando até 11h30, tá, pessoal? Beleza, tranquilão, e a gente mata aqui outra questão da prova, tá? Eu sei que vocês, né, estão num desafio para passar na OAB, a gente sabe como tá complicado, mas como eu tiro esse complicador? Estudando antes, estudando cedo, aprofundando, tá bom? Teorias que já foram superadas, eu tenho que saber disso para minha prova, tá? Antigamente, na relação entre Estado e o órgão, já se adotou a teoria do mandato. Tá aqui, ó, teoria do mandato, tá vendo? Antes tinha sido adotada a teoria do mandato. É como se o órgão agisse com uma procuração do Estado. Tá aqui, ó. É como se o Estado desse uma procuração para o órgão Polícia Civil, uma procuração para o órgão hospital, mas isso já está superado, tá? Beleza? Não existe mais essa teoria, ela não é adotada, mas ela é cobrada na prova para saber se você conhece ela, tá bom? Então, vamos lá no chat. Na relação entre o Estado e o órgão com a teoria que é adotada hoje. Pode usar o som também, depois eu desligo o som. Teoria do órgão. Teoria do órgão. Beleza, matou a questão da prova. Teoria do
órgão, tá certo? Teoria do órgão, tá? E o que significa a teoria do órgão? Quando o órgão faz, é o próprio Estado atuando, tá bom, pessoal? Beleza, é o próprio Estado agindo, tá? Teoria do órgão. Teorias que já foram superadas. Teoria do mandato. É como se o órgão, se o Estado desse uma procuração para o órgão, uma procuração para a Polícia Civil, uma procuração para o hospital. Essa teoria já está superada, né? Você já sabe que ela não é mais aplicada, mas ela é cobrada na prova, para saber se vocês conhecem as teorias, tá? E outra teoria que foi superada é a teoria da representação. O que é a teoria da representação? É como se o Estado fosse incapaz, certo? Daqueles termos lá do direito civil, e o órgão o representasse, tá? Também outra teoria que foi superada, tá bom, pessoal? Então, na sua prova existem 3 teorias que você tem que saber. Teoria do órgão, teoria do mandato e teoria da representação. Qual a teoria que é adotada hoje? A teoria do órgão, né? No qual diz que quando o órgão estiver agindo, é o próprio Estado agindo, tá bom? As 2 teorias anteriores que vocês acabaram de ver a anotação, elas já foram superadas, tá certo? Beleza, mas elas são cobradas na prova a título de conhecimento do candidato, tá? Beleza? Tudo bem? Conseguimos entender isso? Nenhuma dúvida? Tranquilão, pessoal. Então, vocês estão vendo que é fácil, né? Fácil não, fácil que eu digo assim no bom termo, né? Para quem está perto de meia-noite estudando, tá certo? Tranquilão? Então, vamos lá. Bora continuar aqui a nossa luta, né? E aí, pessoal, eu tinha falado uma situação bem específica, né? Eu tinha falado, né, ainda há pouco, né, sobre a administração pública indireta, certo? Olha só uma questão muito legal para nossa prova, tá? Certo? Aqui, ó. Olha só, faz parte da administração pública indireta, tá certo? Olha só, faz parte da administração pública indireta. Olha só essa questão para você matar a sua questão da prova, não se perder, tá certo? Isso mesmo, a gente tem que estudar porque a gente nasceu bonito e inteligente, a gente não nasceu rico, então bora estudar, tá certo? Beleza? Tranquilão? Então vamos lá. Então, lembra lá da fase que eu falei para vocês? Fundação, beleza? Fundação, tá? O que mais que eu falei para vocês? Autarquia, beleza? O que mais que eu falei para vocês, tá? Empresa pública, tá certo? Não, sociedade economia mista, para ficar um exercício mnemônico bem legalzinho, né? Sociedade de economia mista, certo? E qual outro? Empresa pública. Pronto, pessoal. Tá aqui, ó. Faz parte da administração pública indireta. Você já sabe. Quem faz parte da administração pública indireta? A tal de fase. Quem é a fase? Você já tem tudo aqui anotado. Fundação, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública. Olha só como é fácil. Fácil não, pessoal. Olha só como a gente consegue entender as questões da prova, tá bom? E aqui, pessoal, eu vou falar, vou colocar aqui no quadradinho, vou preencher o que é importante para cada uma delas. Tá certo? Deixa eu fazer um negócio aqui. Tá? Olha só. O que faz parte quem faz parte da administração pública indireta? Fundação, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública. Ou seja, eu deixei fora do quadrinho. O que eu deixei fora do quadrinho? Bora lá. Terceiro setor. Certo? Tá aqui, ó. Deixei fora do quadrinho.
que mais que eu deixei fora do quadrinho? Sistema S. SESC. Tá aqui, ó. SESC. SESI. SENAI. Essas coisas aí, tá bom? Beleza? O que eu deixei fora do quadrinho? Aquelas sociedade, né? As OCIPs, por exemplo. OCIPs, Organização da Sociedade Civil, tá certo? Beleza? Tá? O que mais que eu deixei fora do nosso quadrinho? Organização social, que a gente vai usar lá depois, as OSs. Pessoal, olha só o detalhe da prova, para você matar a questão da prova. Aqui, ó. Olha só o que eles vão... Vou tentar colocar só numa imagem, do mesmo tamanho, tá? Para você ver que depois eu aumento. Olha só como é interessante a gente conseguir matar a questão da prova. Como a gente consegue matar a questão da prova? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha esse nosso quadro. Vocês todos estão vendo a tela? Todos estão vendo a tela inteira aí? Com a pergunta, estão vendo? Faz parte... Estão vendo tudinho? Faz parte da administração pública indireta. A tal de fase. Fundação, autarquia, sociedade de empresa pública, né? Sociedade de economia mista, empresa pública. E eu coloquei fora do quadrinho. Está fora do quadrinho. O que está fora do quadrinho? Terceiro setor, SESC, SESI, SENAI, OCIP, organização social. Pessoal, o que eles colocam lá na sua prova? Eles vão colocar mais ou menos assim, tá? Uma OCIP recebe dinheiro público? Recebe. O SESC recebe contribuição social? Recebe. O SESI é beneficiado por tributos? Recebe. Pode trabalhar servidor público numa organização social? Pode. Aí eles vão colocar, por isso, eles fazem parte da administração pública, o terceiro setor, SESC, OCIP. Pessoal, o que eu acabei de escrever, pessoal? Eles estão na administração pública ou eles estão fora? O que eu acabei de escrever na tela? Eles estão na administração pública ou eles estão fora, pessoal? Cadê o som? Cadê o... Eles estão fora. Então, você nunca mais cai numa pegadinha. Pronto, pessoal. Eles podem colocar o que eles quiserem na prova, tá certo? Terceiro setor, Sistema S, SESC, SESI, SENAI, SENAT, nenhum faz parte da administração pública. Professor, mas eles recebem dinheiro público? Recebem. Recebem contribuições? Recebem. Pode ter um servidor público trabalhando lá? Pode. O Estado pode fazer um convênio e doar bens para eles? Pode. Mas nenhum faz parte da administração pública. E você matou a questão da prova, pessoal. Beleza? Você matou a questão da prova. Beleza? Tranquilão? Então, fora da administração, eu tenho administração pública direta e indireta. Aquilo lá é administração pública. O restante está fora, né, da administração pública. E você nunca mais erra essa questão da prova. Tá bom, pessoal? Conseguimos entender isso? Vamos lá, me digam aí se conseguiram entender a questão da prova. Beleza, tranquilão. Viu como vai ficando fácil, pessoal, matar a questão da prova? Né? Fácil no bom sentido, no sentido de quem está se esforçando, se sacrificando, que está até agora assistindo aula, beleza? Tranquilão? Que está estudando já alguns módulos, que quem não estudou ainda os módulos começou agora, tá certo? Isso sim faz você passar na sua prova, pessoal. É isso que vai fazer você passar na sua prova. Você entender isso, você ter tempo para digerir essas informações, tá certo? Que elas que vão, serão informações fundamentais ali para, né, a nossa aprovação, para o nosso aprendizado. Tá bom, pessoal? Beleza pura, conseguimos entender isso? Conseguimos entender essas caveiras da vitória? Tá certo? Vocês diziam, vocês pensavam, caramba, pensar que era tão difícil a administração pública direta e indireta. Não. Se eu consigo entender toda a base, desde isso que a gente colocou lá de cima, né, com calma, com tranquilidade, eu consigo matar
a questão da prova, né? A tendência aqui é só melhorar o aprendizado, é só reforçar com exercício, tá certo? Que aí a gente consegue entender como isso aqui funciona lá para a nossa prova, tá bom, pessoal? Tranquilão, bora continuar aqui. Então, vocês conseguiram entender isso. Tá aqui, ó, todo o esquema de tudo que vocês viram, todo anotado, daqui a pouco para eu repassar para vocês, né? Com o mapa mental que vocês ajudaram a criar. E aí vai facilitar o entendimento de vocês. Pessoal, você pode pegar 1000 mapas mentais. Se não foi você que fez, pessoal, é difícil você compreender, você só está perdendo tempo. O mapa mental bom é aquele que você cria, é aquele que você acompanhou a construção dele. Aí você consegue entender ele todo, tá certo? E aí você aprende com muita facilidade para a sua prova, tá bom, pessoal? Né? Com muito esforço, com muita dedicação, você consegue matar ali a questão da sua prova, tá? Tranquilão? Então temos as teorias, temos tudo aqui que pode aparecer na prova, e aí vem essa questão aqui da administração pública indireta, né? E falamos que está fora da administração pública, né? Vocês acabaram de não, vocês nunca mais vão cair, né? Numa pegadinha de prova, tá? Da administração pública, né? Beleza? Então já sei que está fora da administração pública, tá bom? Tranquilão, pessoal. Vamos aqui continuar entendendo isso aqui para nossa prova, tá bom? Beleza? Vamos lá, vamos lá. Respira fundo e vamos lá. Pessoal, faz parte da administração pública indireta. Fundação, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Vamos lá matar uma por uma, tá certo? Essa aqui, a autarquia, é criada por lei. De todas essas, aqui vai ser criada, e aqui vai ser informação por informação para a nossa prova. De todas essas, aqui vai ser criada diretamente pela lei, vai ser a autarquia. Olha só, pessoal, matou a questão da prova. E as outras? As outras é autorizada sua criação pela lei. Tá aqui, pessoal, tá? A autarquia, ela é criada diretamente pela lei. Professor, e as outras? As outras não, meus amigos. As outras, né? A lei só autoriza a criação. Você vai matando aqui todas as questões de prova. Tá aqui, ó. Tranquilão? Beleza? Ctrl C. Sociedade de economia mista. Tá aqui, ó. É autorizada a sua criação pela lei. Tá aqui, ó, pessoal. Já estão matando todas as informações que podem... Poxa vida. Que podem aparecer na sua prova, tá? Vou afastar esse terceiro setor, que você já sabe que o terceiro setor está fora da administração pública, essas organizações sociais, tá bom? Então, tá aqui, ó. A questão da prova começa a surgir na frente de vocês agora, quando vai analisar cada uma delas, tá certo? Fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, elas não são criadas pela lei. Elas são, na verdade, né? Elas são autorizadas pela lei. A única que vai ser criada diretamente pela lei é a autarquia. Você já mata aqui mais uma questão da sua prova. Professor, qual a outra informação muito importante? Tá certo? Olha só. A autarquia, beleza? Ela criada faz um serviço... Aqui, ó. Serviço público específico. Tá aqui, pessoal. Específico. Toda autarquia que é criada, ela é criada para fazer um serviço público específico. Tá bom? Como o Detran é uma autarquia, faz serviço público específico lá, o cuidado com o trânsito, né? Emissão de carteiras, tá certo? Beleza? INSS, que é uma autarquia, vai cuidar da previdência. Então, faz um serviço público específico, tá certo? Beleza? E a fundação? Tem um patrimônio afetado para uma atividade. Pode ser cultural, tá certo? Cultural, beleza? De saúde, né?
etc. Tá certo? Olha a diferença. Uma fundação tem um patrimônio, palavra técnica, que vai ser afetado, ou seja, esse patrimônio, esse prédio é só para cuidar de cultura. Esse prédio é só para cuidar de pessoas que estejam doentes com câncer. E aí você cria ali uma fundação. Tá vendo, pessoal, como vai ficando fácil? Professor, e uma sociedade de economia mista? Ela exerce atividade comercial ou faz um serviço público? Faz um serviço público. Tá aqui, pessoal. Olha só, você já está montando ali tudo que pode cair na sua prova, tá? Sociedade de economia mista. Faz uma atividade comercial ou faz um serviço público? Tá certo. E a empresa pública? Tá aqui, ó. Exerce atividade comercial ou faz um serviço público? A mesma coisa. Olha só, pessoal. Tudo que elas fazem. Professor, me dá um exemplo assim de uma sociedade de economia mista. Banco do Brasil, atividade comercial bancária. Tá vendo? Beleza? Tá certo? Me dá um exemplo de uma empresa pública. Caixa Econômica Federal faz uma atividade comercial, pessoal. Tá certo? Beleza? Professor, existe uma empresa pública que faz serviço público? Tem, pessoal, Correio, tá certo? É uma empresa pública que faz serviço público, Correio, tá certo? Que mais? Pode ter uma empresa pública de ônibus, se o município quiser, tá bom? Lá em Boa Vista é uma empresa pública de ônibus que faz serviço de ônibus, tá? Então não pode esquecer desse detalhe da sua prova, tá certo? Fundação, tá? Fundação, né? Tem um patrimônio afetado para uma atividade cultural, de saúde, de lazer. Autarquia faz um serviço público específico. Sociedade de economia mista pode ter atividade comercial ou fazer um serviço público. Empresa pública pode ter atividade comercial ou fazer um serviço público. Tá bom? Beleza. Professor, Pode falar. A Prodan, ela se encaixa na sociedade de economia mista, né? Eu teria que olhar o contrato dela, mas eu acho que ela é uma sociedade de economia mista, Prodan. Não tenho certeza, mas ela é uma empresa pública ou sociedade de economia mista, tá? Beleza? Aí você vai dizer, professor, como a gente sabe? Só vendo o estatuto, não tem outra forma, tá bom? Por exemplo, na prova de administrativo, não vão perguntar em qual categoria a Prodan está inserida. Mas se fosse um concurso para Prodan, como eles vão exigir a lei da Prodan, aí você teria que saber, tá bom? Beleza? Mas eu não lembro lá direito, não. Eu teria que olhar o estatuto dela, tá bom? Beleza? Vamos lá. Próxima. Uma fundação pode ser pessoa. Uma fundação, olha só, tudo que cai na prova. Pode ser pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Olha só, pessoal, tá? Uma fundação, ela pode ser uma pessoa jurídica de direito público, vou marcar aqui, ou pode ser uma pessoa jurídica de direito privado. Tá certo? Professor, e uma autarquia? Só pode ser pessoa jurídica de direito privado. Tá aqui, pessoal. Privado. A hora já que tá cansando. Público, tá certo? Beleza? Uma fundação só pode ser pessoa jurídica de direito público. Professor, empresa pública e sociedade de economia mista. Pessoa jurídica de direito
privado, tá? E uma empresa pública? Pessoa jurídica de direito privado. Aqui, ó. Beleza? Tranquilão, pessoal? Olha só como vai montando aqui as possíveis questões da prova na nossa tabela. É mais fácil que pegar um livro e ficar lendo parte por parte. Demora muito, né? E aqui você já tem um véu todo para entender a questão da prova. Tá certo? Tranquilão? Ok, tá certo? Então, vamos sempre lembrar desses detalhes da nossa prova, tá certo? Vamos lá. Agora, que mais que cai na prova? Tá? Que mais cai na prova? Capital. Professor, o que é capital? Pessoal, capital é o recurso para montar uma empresa. Capital é isso, beleza? É o recurso para montar uma empresa, certo? Tranquilão? Tá? E aqui, pessoal, eu tenho aqui duas pessoas jurídicas de direito privado, empresa pública e sociedade de economia mista, tá? Sociedade de economia mista, misturado. Eu terei capital público e privado, tá? Empresa pública, só tenho, tá? Capital público. Olha só, pessoal, vai matando aqui a diferença, tá certo? Qual o dinheiro que foi investido numa sociedade de economia mista? Misturado, mista de misturado. Então vai ter dinheiro público e dinheiro privado investido lá, tá certo? Pessoal, pensa bem, você vai montar uma taberninha, tu tem que investir dinheiro lá, tem que comprar estoque, tem que pintar, mandar fazer placa. Aí o cara vai montar uma empresa pública, uma Petrobras da vida. Tem que investir dinheiro lá, pessoal. Vai ser capital público ou privado? E se for uma empresa pública? Só tem capital público. Não esquece desse detalhe lá na sua prova. Tá bom, pessoal? Beleza. Não vamos esquecer disso. Esses são os detalhes que caem lá na sua prova. Tá? Professor, por que na autarquia não colocou capital? Porque você não investe dinheiro numa firma, numa empresa. Na fundação, a mesma coisa, então não precisa colocar. Tá certo? Vamos lá. O que mais que cai na prova? Forma comercial. Pessoal, forma comercial. Tá? O que é forma comercial? Toda empresa que é montada, eu tenho que ter uma forma comercial dela. Se ela vai ser uma firma individual, se vai ser uma sociedade limitada, se vai ser uma sociedade anônima, tá certo? Beleza? É isso. Então, como eu tenho uma empresa aqui, tá? Aqui só pode ser sociedade anônima. Numa sociedade de economia mista, ela tem que ser uma sociedade anônima. Tá bom, pessoal? Ela só admite a sociedade anônima. Tá bom? Tranquilão? Professor, e a empresa pública? Admite qualquer forma comercial, inclusive ser anônima. Tá certo? Beleza? Então, uma empresa pública pode ser individual, uma empresa pública pode ser limitada, uma empresa pública pode até ser uma sociedade anônima. Agora, se for uma sociedade de economia mista, só sociedade anônima, tá bom? Que ela admite na sua forma comercial. Tá bom, pessoal? Olha só, a gente está montando a tabela da salvação da sua prova, pessoal. Por que, pessoal, que é uma questão na prova assim. Uma sociedade... Desculpa, uma empresa pública, né? Uma empresa pública admite a forma comercial de sociedade anônima. Aí o aluno juniu, não só sociedade anônima, só empresa pública, só sociedade de economia mista, que ele aprendeu através de esquema, perdeu a questão da prova. Não, pessoal, uma empresa pública admite qualquer forma comercial, até mesmo ela ser uma sociedade anônima.
Agora, uma sociedade de economia mista, misturado, que tem capital público e privado, só sociedade anônima. Tranquilão? Então, não vamos perder essa questão na prova. Certo? Ok, vamos lá matando aqui, tá? Então, os bancos, depende do banco, tá? Agora, depende do banco. Se for um banco que seja empresa pública, qualquer forma comercial, inclusive sociedade anônima. Se for um banco que seja uma sociedade de economia mista, como é o caso do Banco do Brasil, que a sociedade de economia mista só pode ser anônima. Tá bom, Fernando? Lucas, conseguiu entender agora? Depende muito de qual que ela seja, tá? Agora, vamos lá. Foro de julgamento, ou seja, onde elas são julgadas, tá? Se for uma sociedade de economia mista, justiça estadual. Tá? Se for uma sociedade de economia mista, justiça estadual. E se for uma empresa pública, professor? Justiça federal. Tá aqui, ó. Matou a questão da prova. Tá certo? Então, onde é julgado uma empresa, uma sociedade de economia mista? Justiça estadual. Tá certo? Onde é julgada uma empresa pública? Justiça federal. É por isso, olha só, bora atentar para isso. É por isso que quando tem um roubo no Banco do Brasil, justiça estadual, porque o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Quando tem um roubo na Caixa Econômica, empresa pública, justiça federal. Entendemos agora, pessoal? Viu como vai ficando fácil a vida de vocês? Vocês nunca mais vão esquecer disso com essa tabelinha. Tá certo, pessoal? Beleza? Ficou fácil vocês entenderem as questões. Aquilo que o livro coloca em dezenas e dezenas de folhas, a gente consegue trazer o questionamento da prova em tabelas. E a gente mata a nossa questão da prova. Tá bom, pessoal? Beleza, então já deu meia-noite e pouquinho, né? Vamos terminando aqui a nossa aula do dia 2 de agosto, que é hoje, né? Que foi a aula sobre administração pública direta e indireta. Vou fechar, né, esse material agora e já vou mandar para vocês lá para o nosso grupo, tá certo, pessoal? Beleza? Para vocês poderem acompanhar e amanhã dar uma lida nele com mais calma, entendendo já a partir de agora o que vai cair nas questões de prova de vocês. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, né? Força de vontade. Esse é um momento muito difícil, né? Para a vida de vocês que estão saindo de uma faculdade. É um momento complicado, é um momento que precisa passar da OAB, mas esse trabalho de vocês, esse esforço, né, que vocês estão aumentando agora, lembra que eu falei que o ritmo vai aumentando de forma gradual? Vocês primeiro tiveram a aula de reforço com 3 dias, depois, agora, começa a ter os cursos regulares, 5 dias mais 2 dias de aula de reforço, e depois tem que aumentar mais. E a gente vai entrando aí na nossa sequência de acordo com a proximidade da prova. O que não poderia é parar tudo para começar na véspera da prova, tá certo? Então, vocês fizeram o caminho certo, eu tenho certeza que vai dar certo na vida de vocês, tá bom? Então, vou desligar aqui os nossos equipamentos, daqui a pouquinho eu mando para vocês.